Juliano Amado para mais uma Dica Pet. Hoje nós vamos falar sobre 5 raças para você criar em apartamento. Vamos deixar claro aqui que existem inúmeras raças aí de cachorro, tá? Eu vou falar de 5 que eu escolhi e procurei também fazer com que a gente dividisse isso de acordo com pelo curto, pelo longo e coloquei uma que tem uma variação também de pelo que pode ser curto ou longo, tá bom? A gente também se baseou em critérios assim de cachorros, principalmente que são bons para companhia, que são bons até para quem tem criança em casa. Então, a primeira raça que eu vou falar, essa é a minha preferida, né? Quem já me conhece já sabe, é o Pug. O Pug, ele tem origem na China, depois de um tempo ele foi também introduzido na Europa e por fim chegou nas Américas. O que ele tem de vantagem? Quem tem Pug, o Pug ele é muito brincalhão, é amigo, ele é super paciente, então para criança, né, é uma excelente raça e são muito dóceis, tá? São muito amigáveis. Então uma excelente raça aí para quem tem criança ou para quem quer uma raça nesse estilo aí. Desvantagens do Pug, pessoal, ele tem tendência à obesidade, então tem que ter bastante controle com a ingestão de comida dele e exercícios físicos. Falando em exercício também, uma outra desvantagem é a intolerância ao exercício. Tem que pegar leve com os Pugs na hora de fazer exercício, porque por ter aquele focinho achatado, né, por ser uma raça braquicefálica, tem um pouco mais de dificuldade de respiração e aí ele pode ter alguns problemas. Então tem que sempre ir aos pouquinhos fazendo exercício e respeitar o limite dele. Falando também na parte respiratória, é comum eles terem o espirro reverso, tá? Já fiz um vídeo sobre espirro reverso, vou deixar no card aí, quem quiser ver, até do meu Pug tendo uma crise de espirro reverso, vale a pena conferir. Pug também tem muito problema dermatológico, é bastante comum, eu fui sorteado, fui premiado, o meu não tem problema de pele, pelo menos até o momento, graças a Deus, mas a maioria eu atendo muito paciente Pug com problema dermatológico. E eles têm também alguns problemas oftálmicos, principalmente a ceratite pigmentar, que é uma pigmentação que dá na córnea, né? Que é essa camada primeira aqui do olho, a mais externa, que ela é transparente, começa a ficar pigmentado. Se não for tratado, se não for interrompida essa progressão da ceratite pigmentar, ele pode até perder a visão, não por causa de um problema lá de trás, mas sim porque essa parte que é transparente, se ela ficar preta, marrom, não vai deixar passar a imagem lá para trás. Mas é uma excelente raça. Uma outra desvantagem do Pug é o pelo curto, né? E esse pelo curto, na verdade, é vantagem e desvantagem. Vantagem é que você não precisa cuidar, né? No pet shop, essas coisas de escovar toda hora também, e aqueles cuidados com o pelo, mas o pelo curto tende a cair mais, então você vai notar que vai toda hora ter pelo para varrer lá. Uma segunda raça de pelo curto também é o Bulldog francês. O Bulldog francês tem origem, lógico, na França, é uma excelente raça, é muito brincalhão, muito ativo, companheiro, também é muito bom para quem tem criança em casa, bastante sociável, né? Principalmente com seres humanos, com animais tem alguns que não se dão bem. Desvantagem deles, também pelo que vai cair em excesso, porque é pelo curto, alguns problemas parecidos com o do Pug, como a intolerância ao exercício, né? Não pode fazer exercício tão intenso com eles, porque também tem aquele risco, né, de superaquecimento, eles respiram mal, também por ser braquicefálico. E eu geralmente também atendo bastante aqui com problema de pele, e aí está incluído também otite de repetição, tá? O Bulldoguinho francês, ele costuma ter bastante otite. Uma terceira raça que eu acho muito legal é o Dachshund, tá? Que é mais conhecido como salsichinha, certo? Eu coloquei ele em terceiro aqui, não pela ordem de ser melhor ou pior, mas é porque eu escolhi uma raça, como eu falei, que existe a, vamos dizer assim, a versão dele, né? A variação, melhor dizendo, de pelo curto e tem também ele de pelo longo. É muito mais comum a gente encontrar o de pelo curto, tá? Mas para vocês saberem que existe ele de pelo longo. E aí para aquela questão de queda de pelo, se isso influenciar para você na hora de escolher, não for só pela questão da beleza, né? Ou de querer um cachorro de pelo curto ou longo. O temperamento deles, a gente pode falar que é intermediário, né? Ele não é nem tão nervoso e nem é tão brincalhão assim, ele tem um equilíbrio. Eu tive uma, a minha era muito mansa, mas eu atendo de vez em quando alguns aqui que são um pouquinho bravos. Se bem que eu acho que isso depende muito da criação.
na verdade, para quase qualquer raça, depende muito de como esse animal ele é criado desde filhote. É uma raça bastante ativa, eles têm um faro muito apurado, né, porque são cães de caça, né, são cães farejadores. Como desvantagens, alguns têm problema de pele também, não tanto quanto o Pug e Bulldoguinho francês, e problema na coluna, né, por causa da distância, né, eu costumo brincar de distância entre eixos ali, né, entre os membros anteriores e os membros posteriores, a coluna não é tão apoiada, né, ela fica aquele vão ali, e ainda mais se eles tiverem sobrepeso, tá? Então é muito comum ter, né, casos de problemas de coluna nesses animais. Agora, entrando nos de pelo longo, separei duas. A primeira é o Shih Tzu, que acho que é o campeão aí, tem muito Shih Tzu. O Shih Tzu ele é o cruzamento, né, do Lhasa com o piquinês, certo? A origem dele ainda não se sabe ao certo, né, se foi na China ou no Tibete, né? Você pode até falar, mas o Tibete é na China. Tem uma briga ali ainda política, né, que se é uma região autônoma, se pertence à China ou não, tá? Mas é naquela região ali. O Shih Tzu, assim, ele tem um temperamento muito legal, é super dócil, ele é super inteligente também, ótimo para companhia. A maioria dos que eu atendo são muito mansos, tá? Tem umas exceções, mas a maioria dos que eu atendo são mansos. Uma outra vantagem é que cai pouco pelo por ter justamente o pelo longo, mas isso pode já se transformar numa desvantagem, quando a gente já vai começar a falar agora delas, que é justamente o cuidado que você tem que ter com esse pelo. Ele cai menos pelo por ser pelo longo, mas você tem que ter um cuidado todo especial com a pelagem dele. Shih Tzu tem seus problemas também. Muitos têm problemas no olho, tá? Muita úlcera de córnea, porque esses pelos da face às vezes ficam arrastando aqui na córnea, fazendo atrito e causam úlcera. Tem muito problema dermatológico também, com certeza é a raça que eu mais atendo aqui com problema de pele. Eles também são campeões em coprofagia, que é comer as fezes, e também pode ter problemas respiratórios justamente por causa da carinha achatada por ser braquicefálico. A quinta raça é o Maltês. O Maltês ele tem a sua origem no Mediterrâneo, não sabe ao certo ali em qual região especificamente, mas é na região do Mediterrâneo. Ele também tem pelo longo e também é uma raça super dócil, super companheira, fácil, né, de ser criado com criança principalmente, né, porque ele é bastante sociável, vamos dizer assim, e paciente também. Raríssimo atender um Maltês bravo aqui, mas já atendi também, mas a maioria esmagadora é bem mansinho, bem tranquilo de ser criado. Como desvantagens do Maltês, a gente vai ter também os problemas oculares, os problemas dermatológicos, os cuidados com o pelo que tem que ter. Entre os malteses também é muito comum uma doença hormonal que chama hiperadrenocorticismo, que é uma doença que a glândula adrenal ela produz bastante cortisol. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre 5 raças para criar apartamento. Lembrando que tem outras raças fantásticas aí. A gente sempre fala que para escolher uma raça também depende do seu comportamento, do seu modo de viver. Porque se você é uma pessoa ativa, você tem que buscar um cachorro que gosta de exercício e que possa fazer exercício. Se você é mais calmo, gosta mais de ficar em casa, tem que ser mais uma raça também que não exija tanto exercício. Então sempre também tem que parecer com você. Se você gostou, curte aí, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!